Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa do ADC. O programa de hoje eu vou mostrar para vocês um encaixe de madeira bastante simples, que é um encaixe meia madeira. Eu tenho aqui dois caibros quadrados de quanto? Eles têm 40 milímetros de lado. E a ideia é fazer um encaixe onde eu faço um encaixe na metade de uma madeira, na metade da outra, e quando elas se juntarem, eu tenho as duas alinhadas no mesmo plano. Esse encaixe vai ser usado num próximo projeto, em vários momentos. Então é interessante mostrar isso para vocês já irem se inteirando com um tipo de encaixe diferente. Na realidade não é nem diferente, eu diria até que é um encaixe simples. Para se fazer um encaixe, a primeira ação é fazer a marcação desse encaixe, porque é o que vai nortear o desgaste da madeira que você vai fazer. Então, nesse caso aqui, eu preciso fazer um encaixe nas duas peças em que elas fiquem na diagonal uma da outra. Eu posicionei as duas peças da maneira que eu queria e fiz um risco numa, aqui, e depois já risquei por baixo, sem movimentar a outra marcação. Então, eu tenho ela aqui. Então, aqui eu tenho marcado exatamente onde eu preciso fazer o encaixe. A precisão na marcação e no corte é imprescindível para que você tenha um encaixe perfeito. Como, por exemplo, essas duas peças encaixadas. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Só que aqui ela está num formato de X, com medidas iguais. E aqui é uma peça assimétrica, não tem simetria. Vejam que o corte, se ele não for preciso, você vai ter uma fresta aqui ou uma fresta do outro lado. Aqui no caso ele está preciso. E quando você encaixar uma peça na outra, é importante que essa espessura fique igual dos dois lados. Porque se eu desgastar demais, ela vai afundar demais. Então elas vão se transpassar. E a ideia não é essa. A outra marcação que precisa ser feita é justamente a profundidade desses dois cortes que você vai fazer. Como fazer essa marcação? Tenho aqui algumas sugestões. A primeira sugestão é usar um graminho. Esse graminho eu tenho adaptado no lápis. Mas se você não tiver um modelo desse, e sim aquele que simplesmente tem uma ponta, não tem problema, você regula e risca com a ponta. Como eu tenho esse modelo que facilita a marcação com o lápis, ajuda. Bom, agora eu preciso testar se isso está certo, essa marcação que eu fiz aqui no graminho. Então o que eu faço? Eu tenho que afundar esses dois rasgos até a metade desta altura. Então eu marco aqui desta forma, olha. Marco aqui, mas eu venho do outro lado e confirmo se está no meio. Ele transpassou um pouco o risco, então eu precisaria diminuir décimos de milímetro. Vem aqui e confere do outro lado. Então dessa forma você tem certeza até onde você vai descer o corte. A outra opção é justamente usar um esquadro combinado, que é o que eu usei para marcar aqui a distância no graminho. Então assim, você tem que ser muito criterioso quando você estiver fazendo essas marcações, porque a hora que você for desgastando, você tem que ir controlando isso até chegar nessa marca. A ideia é que você não faça esse corte de uma vez só, já chegando próximo do risco correto, do risco certo. E sim fazer um corte um pouco menos e depois fazer um acerto manual. Uma outra opção, eu não tenho um esquadro combinado, eu não tenho um graminho. Pega duas madeirinhas, gabarita elas numa medida que você precisa, que aqui no caso eu sei que é essa. Depois que você tiver certeza que essas madeirinhas estão na posição certa, uma gotinha de cola e você tem um gabarito pronto. Bom, a primeira opção de corte é usar um serrote japonês. É um serrote muito bom, que te dá uma precisão muito boa no corte. Então, vou apresentar ele para vocês. Eu, inclusive, nem tenho esse serrote na minha oficina, esse serrote é do Ney. A ideia é que você posicione o serrote ao lado da linha que você fez. Lembra-se que você estava com a peça apoiada e você riscou. Esse risco está para fora do alinhamento da madeira.
Então eu sugiro que você coloque ele um pouco para dentro do risco, mas um pouco mais do que seria o alinhamento da madeira, para depois você acertar esse corte que você vai fazer com outros recursos, para que fique justo o corte. Então esse aqui, vamos dizer, é a ação inicial para fazer o encaixe. A mesma coisa com relação à altura do corte. Vejam que eu estou chegando próximo da referência do meio. Então eu não vou chegar no risco, um pouquinho menos. Dessa forma. Cheguei um pouquinho menos no risco. Se você tiver dificuldade de manter a verticalidade do serrote, pega uma madeirinha, um toco, e usa como referência para você encostar a lâmina do serrote. Bom, agora eu vou começar a remover o que está entre os dois cortes que eu fiz. Porém, eu não vou remover de uma vez só, eu vou removendo aos poucos para depois fazer o acerto final usando uma grosa. Quando eu digo de você ir aos poucos, é justamente por isso. A madeira tem as fibras dela. Então assim, se você encaixa o formão logo aqui em cima do risco onde você marcou, vejam que eu coloquei o formão aqui e a hora que eu forcei para sair, eu tirei um miolo da madeira que estava mais interno. Então é isso que eu falo, vai tirando aos poucos para você controlar o que você está tirando. A peroba é muito fibrosa, então dificulta um pouco. Nesse ponto, eu sugiro de você parar um pouquinho e fazer a outra peça que vai encaixar aqui. E depois você vai ajustando as duas ao mesmo tempo para poder ter o encaixe perfeito. É um servicinho de paciência. Bom, outra opção para fazer o corte é um serrote de costa. Esse aqui é um serrote de costa pequeno. O raciocínio é o mesmo do serrote japonês. Um pouquinho para dentro e vertical. Bom, eu quase encaixei, tá quase, falta só um acerto pequeno para fazer. Deu para suar um pouquinho, então eu quero que vocês vejam. O lado de cá, ele tá entrando bem justo. Aqui e aqui. Do outro lado, não tá encaixando direito ainda. Então ainda preciso tirar um pouco dessa peça aqui. Tem um excesso aqui. Talvez alguns de vocês não conheçam essa ferramenta. Isso é uma grosa. Uma grosa é uma lima mais grossa, ou seja, não é nem uma lima, é uma ferramenta para desgaste grosseiro de madeira. Porque ela tem uns dentes bem pronunciados. É um ajuste fino, não tem jeito. Para ficar perfeito, você tem que ir ajustando. Ela está encaixando, mas ela está forçando. Então eu tenho receio de eu forçar e a madeira trincar, justamente por ser uma madeira dura. Então é melhor tirar um pouco mais para dar um pouco mais de folga. Tá aí, agora ficou jóia. Tá alinhadinho.
E o corte, não vou dizer para você que está perfeito, mas aqui até desgastei demais. A ideia é que fique a linha bem encostada. Bom, então esse foi o nosso programa de hoje. A ideia era mostrar para vocês algumas opções para montagem desse tipo de encaixe. Deem aquele joinha pra gente, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito, porque você nos ajuda a potencializar nosso trabalho. É muito fácil, você precisa ter uma conta no Gmail, porque aí você consegue fazer a inscrição no YouTube. Basta você se informar, é muito fácil mesmo. E amanhã eu volto mostrando uma outra possibilidade para vocês, que é usando essa maquininha aqui. É um tipo de cortadora, onde esse trabalho vai ficar muito mais fácil de fazer. E aí fica uma outra opção para você fazer os seus encaixes. Tá ok? Até amanhã, um abraço!